Bom dia, espero que estejam todos bem. Essa é a nossa aula de PA, nossa segunda aula de projeto análise de algoritmos. E a gente vai falar de eficiência computacional. Todo mundo já está conseguindo ver os slides? Está tudo certinho? Beleza. Bom, então bora começar, que a gente já perdeu muito tempo. Aí tá 21 de setembro, né? Porque eu pretendia falar disso na aula passada. Acredito que essa aula seja bem tranquilinha, porque é uma coisa que vocês já têm um pouco de experiência, né? Bom, então nessa aula, basicamente, a gente vai falar de algoritmos e de como a gente faz para avaliar, né, se um algoritmo é bom, se ele é eficiente, como a gente costuma falar. E basicamente essa é a proposta do nosso curso, né? Conhecer os algoritmos, saber se eles são eficientes, se eles não são eficientes e como, no caso da gente não conhecer, né, um algoritmo eficiente, a gente saber como é feita a demonstração de que um problema é difícil, né? Bom, então a gente começa falando de algoritmo, e algoritmo vocês já conhecem muito bem, né? Vocês sabem que um algoritmo é uma sequência de passos que a gente vai seguir para solucionar um determinado problema, né? Quando a gente trabalha com algoritmo, né, a gente tem duas características principais, né, que a gente leva em consideração. Aí eu citei a corretude e a eficiência. A gente também pode pensar um pouco na simplicidade do algoritmo, né? Às vezes você tem um algoritmo, dois algoritmos, vamos supor, dois algoritmos eficientes, porém um mais simples que o outro, tá? Mas aqui a gente vai focar basicamente nesses dois principais, que é corretude e eficiência. Vocês sabem o que é a corretude de um algoritmo? Alguém se arrisca aí? Tem tudo a ver com isso aí que vocês falaram, né? O Lucas falou assim: se ele resolve o problema, sim, é exatamente isso, né? Na verdade, a corretude é uma maneira da gente argumentar, né, que o algoritmo faz o que ele se propõe a fazer. Opa, tô tentando passar de novo o slide no computador errado. Então, é meio que esse comprovante, né, de que o algoritmo soluciona o problema de maneira correta. E esse soluciona o problema pode não ser exatamente cuspir lá uma resposta exata para uma determinada pergunta. Pode ser que ele cuspa uma resposta aproximada, mas pode ser que seja esse o objetivo do algoritmo, certo? Nem sempre a gente vai trabalhar com algoritmos, né, que que de fato apresentem uma resposta exata para o problema. Então, a corretude é você mostrar, argumentar de alguma forma, passar um comprovante, né, passar um recibo de que aquele algoritmo ele funciona como ele deveria funcionar. A resposta que ele solta é a resposta esperada para o problema que você está solucionando. Beleza? Ok? A gente já falou de corretude algumas vezes, quando alguns de vocês fizeram grafos comigo, não sei se todos fizeram, mas alguns fizeram. Lembro-me bem, principalmente no presencial, que a gente falava de alguns algoritmos e eu falava sobre a corretude desses algoritmos, tá certo? Então, a corretude nada mais é do que isso. Acontece que tem alguns algoritmos que você olha para o algoritmo e você já fala assim: caramba, não tem esse algoritmo aqui, de fato faz o que ele deveria fazer. É imediato, sabe? A corretude é imediata. Você não tem muito o que argumentar. Entretanto, tem alguns outros algoritmos que você precisa de uma prova, sabe? Uma coisa formal para garantir que aquele algoritmo de fato soluciona o problema que ele deveria solucionar. Deem só um minutinho, por favor.
Voltei, chuchus, voltei. Que estávamos falando? Estávamos falando de corretude, né? Bom, então, como eu estava falando, né? Às vezes você olha e vê, poxa, de fato, esse algoritmo aqui faz o que ele se propõe a fazer, ele resolve o problema de maneira correta, né? O problema que ele se propõe a fazer sem grandes argumentações. Entretanto, às vezes você precisa de demonstrações para garantir a corretude do algoritmo. Beleza? A corretude, né, como fala aí, é uma característica do algoritmo, é inerente a ele. Beleza? Bom, e aí tem o outro aspecto aí que a gente lida, dentre os principais aspectos quando a gente considera um algoritmo, né, quando a gente quer apresentar um algoritmo para um determinado problema, que é a eficiência desse algoritmo. E a gente pode analisar a eficiência com relação tanto ao tempo quanto ao espaço. Então, o que seria, né, essa eficiência com relação ao tempo? Seria o tempo cronológico? Seria, bom, quanto tempo você levou para implementar aquele determinado algoritmo? Em geral, quando a gente faz essa análise, né, da eficiência do algoritmo, a gente conta a quantidade de passos que esse algoritmo executa. Por quê? Porque quando a gente pensa nessa questão de tempo cronológico, tempo de implementação, coloquei lá, implementei o algoritmo, coloquei ele para rodar. A maneira como ele vai ser executado ali depende de fatores externos que não são intrínsecos do algoritmo. Depende da linguagem de programação que você utilizou, depende da máquina onde você está rodando aquele algoritmo implementado. Então, fica dependente de fatores externos. Mas quão bom é o seu algoritmo na essência dele, sem depender de uma linguagem de programação, sem depender da máquina que ele está rodando, beleza? Então, é isso que a gente analisa nessa análise aí da eficiência. E para fazer isso, a gente conta o número de passos que aquele algoritmo ele vai executar. Esse processo, né, que a gente determina quão eficiente é um algoritmo, a gente chama de análise, ok? A gente aqui só vai estar interessado na análise temporal. A gente não vai pensar nessa complexidade, nessa eficiência aí dada pelo espaço, ok? Bom, a gente diz, né, que um algoritmo ele é eficiente quando o tempo de execução, ou seja, essa quantidade de passos que ele executa para dar a resposta para o problema, para dar a solução para o problema, esse tempo, essa quantidade de passos, ela pode ser expressa por um polinômio no tamanho da entrada para aquele problema. Beleza? Então, comumente, a gente fala que algoritmos eficientes são algoritmos polinomiais. Ok? E o parâmetro que a gente utiliza é sempre o tamanho da entrada. Só que, como eu já falei para vocês, às vezes o nosso objetivo é outro. Às vezes a gente não precisa saber exatamente a resposta. Uma coisa aproximada pode servir para a gente. Por exemplo, em problemas como, sei lá, do caixeiro viajante, que vocês já sabem que é um problema difícil, que a gente não vai ter pelo menos até onde a gente sabe, a gente não tem um algoritmo que seja eficiente, que rode em tempo polinomial, né, que tem um número polinomial de passos. A gente já sabe isso, existe uma prova que diz isso pra gente, olha, a menos que P seja igual a NP, esse problema aqui é difícil, tá bom? Então, mas tem sei lá, empresas ou pessoas que precisam de alguma solução rápida, às vezes, para o problema. E não pode esperar muito tempo para um algoritmo ineficiente rodar para ter a resposta correta. Então, às vezes, dependendo do seu propósito, né, pode ser interessante você ter uma solução aproximada, uma solução randomizada, que às vezes não é nem correta, mas roda rápido e a gente pode melhorar essa questão aí da corretude enquanto a gente quiser, né? Pode refinar essa resposta. Mas também pode ser interessante
para alguns problemas que você deixe seu algoritmo ineficiente lá rodando alguns dias, que dependendo da entrada, ele consegue retornar, sei lá, a resposta em um dia ou em algumas horas. Então, depende da situação, sabe? Às vezes, rodar uma solução, um algoritmo que não seja polinomial no tamanho da entrada, que não rode em tempo polinomial, né? Seja interessante. Por exemplo, eu já trabalhei com um problema com um amigo de vocês, inclusive, em IC, né, em iniciação científica, onde ele implementou o algoritmo força bruta para o problema. E esse algoritmo era ineficiente. Só que para a gente queria muito saber qual era a resposta exata, porque a gente estava trabalhando com heurísticas, e aí queria saber quando que a heurística acertava, quando que ela errava. E aí, para a gente era muito, muito, muito importante ter a solução exata, e na mão a gente não conseguia fazer. Então, deixar o algoritmo implementado lá rodando por um bom tempo era muito importante para a gente conseguir a solução exata para o nosso problema. Tá bom? Bom, aí a gente agora vai falar de algoritmo iterativo versus algoritmo recursivo. Acredito eu que vocês conheçam isso muito bem. Então, aqui só vou apresentar alguns exemplos para vocês de algoritmos e porque depois a gente vai falar um pouquinho da complexidade desses algoritmos, tá bom? Então, aí o primeiro é o de inversão de sequências, de sequências, né? Então, você vai ter uma sequência como entrada e você vai querer inverter as posições aí dos elementos dessa sequência. Então, aí a gente tem esse algoritmo, que, como vocês podem observar, é um algoritmo iterativo, certo? Onde a gente troca a primeira com a última, a segunda com a penúltima, e assim sucessivamente. Ok? Então, a gente está invertendo a sequência aí, utilizando esse algoritmo. Tranquilo? Belezinha? O segundo exemplo que eu vou apresentar para vocês é um exemplo que vocês já estão cansados de ver, que é o cálculo do fatorial. Então, primeiro eu vou apresentar o algoritmo iterativo para ele. Então, a gente está começando ali com o fatorial recebendo o 1, né? E depois a gente faz aquela multiplicação tradicional aí do fatorial, ok? Crescendo ali o 1, né, com um contadorzinho de 1 até n, a gente faz o fatorial receber i vezes o valor que ele tinha armazenado. Então, aquela coisa tradicional do cálculo do fatorial. Mas vocês também estão cansados de ver o cálculo do fatorial recursivo, né? Então, aqui a gente tem que fatorial para qualquer coisa menor ou igual a 1 é 1, né? Começando. E depois a gente tem a chamada recursiva aqui, né? Onde a gente faz o cálculo do fatorial de i, chamando o cálculo do fatorial de i menos 1. Por isso que é um algoritmo recursivo. Ok? Torre de Hanoi, vocês lembram desse probleminha? A gente falou dele em discreta. Não sei se vocês já viram esse probleminha em outro curso. Eu tenho uma torre de Hanoi aqui que eu não sei onde está, porque minha filha brinca com ela. E nesse momento eu não estou avistando. Mas, de qualquer forma, eu não tenho câmera para brincar com vocês. Então fica complicado, né? Eu acho que vocês veem Torre de Hanoi em diversos cursos mesmo. É um problema muito clássico, né? De solução clássica. A gente, inclusive, vai falar dele novamente, tá? Então, aqui a gente tem a solução para o Torre de Hanoi, que é uma solução recursiva, porque, como vocês podem observar aqui, né? A gente chama o procedimento para quando a gente possui menos discos. Eu sempre confundo discos e pinos. Quem fez discreta comigo sabe que quando a gente vai brincar com a torrezinha lá, eu sempre confundo discos e pinos. Então, pensem no que faz sentido aí. Mas todo mundo conhece o problema? Basicamente, a gente tem discos de tamanhos diferentes. Estou falando certo, né? Discos, discos de tamanhos diferentes. No problema clássico, né? A gente possui 3 pinos
um pino origem, um pino de trabalho e um pino de destino. E basicamente você quer mover, né, os discos. Esses discos eles são concêntricos, mas eles têm diâmetros diferentes. Então você tá com os discos empilhados, pensando de baixo para cima, é do disco de maior diâmetro para o disco de menor diâmetro, certo? Então você tem uma torre assim e você quer mover esses discos todos, respeitando essa ordenação aí, digamos, né? De baixo para cima, do maior para o menor, para o pino destino. E aí você usa, né, o pino de trabalho como passagem aí para os discos. Só que a gente tem algumas regras, né? Nunca um disco maior pode ficar sobre um disco menor. E você sempre move um disco por vez, certo? Que senão seria muito simples, né, Fer? A gente pegaria todos os discos já empilhados e moveria lá pro pino de destino, ok? Então, basicamente, é essa a brincadeira. Existe online, né? Vocês já devem ter visto esse joguinho online, dá para jogar. Inclusive, Indiscreta, a gente deve ter feito online também, não sei. Já não lembro. Acho que eu fiz o online com as minhas primeiras turmas. Beleza? Então, tá todo mundo por dentro do que é o problema da Torre de Hanoi? E o nosso objetivo, né, é saber a quantidade mínima de passos que a gente tem que dar para fazer isso aí, ok? Aí existem variantes desse problema, Matheus. A gente jogou, eu só não sei se na turma de vocês foi com a minha torrezinha de EVA ou se foi online. Então, nosso objetivo é saber o menor número de passos, né? E tem variantes desse problema. A gente pode variar a quantidade de discos que a gente tem, a gente pode variar a quantidade de pinos que a gente tem, tá bom? E aí eu não sei se vocês lembram, né? Mas esse problema a gente resolvia reduzindo o problema a problemas menores, né? Um clássico problema aí de divisão e conquista, tá bom? Então, por isso é que vocês observam aqui, né, que na chamada que a gente tem recursiva, né, a gente considera menos discos, ó. A gente passa para o problema com n-1 discos. Beleza? Então, basicamente, é isso. Que se a gente for pensar, a gente tem que arranjar uma forma, né, de tirar os n-1 discos que estão no topo, digamos assim, utilizando o pino de trabalho, né? Uma vez que a gente consegue retirar, passar eles para o pino de trabalho todos, a gente move o último disco para o pino de destino e depois a gente tem que mover toda essa torre, né, com n-1 discos para o pino destino também. Então, por isso que a gente tem essas duas chamadas recursivas aí, com n-1 discos, certo? Vocês estão conseguindo entender isso? Vocês lembram? Tá claro? Na verdade, eu só queria apresentar um exemplo para vocês, né? O ideal era que a minha câmera estivesse funcionando, para que a ilustração ficasse mais fácil. Deixa eu ver que eu achei minha torrezinha. Deixa eu ver se eu consigo ligar a câmera novamente. Deixa eu ver. Vamos ver se funciona agora. Tá difícil, gente. Não vai. Bom, não vai. Não tá indo. Mas esse daí é um exemplo de algoritmo recursivo, tá bem clássico. Beleza? Então, vamos partir para analisar, né, agora os algoritmos. Inclusive, a gente vai voltar em alguns desses algoritmos aí que a gente viu e analisar. Bom,
Aí eu digo, né, que a análise de tempo, do tempo de execução, ela pode ser empírica ou analítica. Entretanto, quando a gente faz uma análise empírica, né, a gente considera diversas entradas e avalia o tempo de execução de cada uma delas. Só que, como eu já falei para vocês, essa análise empírica ela pode não ser muito justa. Por quê? Porque vai depender da máquina que você usou, da linguagem, do compilador. Isso tudo vai influenciar nessa análise empírica, nessa análise prática, quando você põe lá para rodar o negócio. Então, o que a gente vai fazer é essa análise analítica, onde a gente obtém a ordem de grandeza desse tempo de execução do algoritmo. Como é que a gente faz isso? Contando o número de passos e expressando isso através de uma expressão matemática, ok? Nem sempre obter essa expressão é fácil. Como vocês já devem ter visto lá em ED1, com o tio Biratã, quando a gente faz essa análise, a gente sempre considera uma grande quantidade de dados, por isso a gente sempre observa o comportamento assintótico daquele algoritmo. Então, quando ele recebe uma grande quantidade de dados, e aí a gente observa esse comportamento assintótico. Quando isso é muito, muito, muito grande, constantes, né, multiplicativas e aditivas, elas são facilmente ignoradas. E a gente, de fato, ignora essas constantes na hora que a gente vai fazer a expressão matemática. Tá bom? Bom, então, normalmente a gente trabalha, né, essa expressão em função da entrada, do tamanho da entrada. Então, é através do tamanho da entrada, a variável que a gente considera nessa expressão, né, ela está relacionada ao tamanho da entrada que a gente está lidando. Isso tudo vai ficar mais fácil conforme os exemplos forem apresentados, tá bom? Bom, aí a gente tem a operação dominante, que é aquela operação que ocorre, né, com maior frequência no seu algoritmo. E o número de passos do algoritmo é dado pelo número de vezes que essa operação dominante ela é executada. Bom, então vamos lá para o algoritmo de inversão de sequências. A gente tinha... Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui, eu acredito que não. Vamos olhar lá para o algoritmo de inversão de sequências e vamos observar o que está acontecendo nele. Que é esse aí. A gente tem esse para, né? Que vai de 1 até piso de n sobre 2. E aí, se vocês observarem, a gente só faz operações ali de troca, né? Que acontecem em tempo constante, certo? Então, quantos passos esse algoritmo está fazendo? Cada vez que esse contador anda em 1, a gente faz uma operação de tempo constante. Então, ele vai executar piso de n sobre 2 passos. Ok? Belezinha? Tranquilo, gente? Show. Agora eu vou apresentar para vocês outro exemplo clássico, que é o de adição de matrizes. Muito provavelmente vocês também já trabalharam com esse algoritmo. Então, aqui ó, vai aparecer o algoritmo para vocês, que a gente tem... Perdão. A gente tem dois paras, né? Um dentro do outro. Então, o primeiro vai de 1 até n, o J também vai de 1 até n, que é quando a gente consegue andar, né? Como a gente consegue andar pelas linhas e colunas da nossa matriz. E aí a gente faz a adição, né, dos elementos correspondentes. Quantos passos esse algoritmo executa? Vocês conseguem enxergar? Quando a gente abre o primeiro para, né? Então lá, o meu i está valendo 1.
para cada vez, perfeito, perfeito. Para cada cara, né, do primeiro para, a gente vai abrir um leque de N, certo? Como a gente tem N caras no primeiro para, a gente vai ter N2, ok? Observa que aqui a gente tem uma soma, né? Que a gente consegue fazer em tempo constante, ok? Belezinha? Então, número de passos, N2. Tranquilo, né? E se a gente for para multiplicação de matrizes? Ó, aqui a gente tem um algoritmo, tá? Observem que agora a gente tem 3 paras, né? 3 paras. E aí, quantos passos esse algoritmo executa? Perfeito, Lucas, perfeito, Rafael. N3, né? Mesmo raciocínio do anterior. Quando o I vale 1, a gente vai para os J's. Quando o J vale 1, a gente vai abrir para os K's. Então, a gente vai ter N ali, depois mais N no J, depois N no I. Então, a gente vai ter N ao cubo. Certo? Como se a gente fosse abrindo arvorezinhas para cada um com N, né? Ok? Belezinha? Observem que as operações ali que acontecem, né, são operações também de tempo constante. Tranquilo? Então, o número de passos aí, N ao cubo. N3. Bom, então agora a gente vai falar mais formalmente, né? Usar esse termo, complexidade de tempo. Então, a gente tem um algoritmo, que eu estou chamando de A, tá bom? E a gente tem as possíveis entradas para esse algoritmo. Todas as possíveis entradas para um determinado algoritmo. Que eu estou chamando do conjunto E de entradas. E1, E2 até EM. E a gente tem TI, o número de passos de A dada a entrada EI. Ok? O número de passos que o A vai executar quando ele recebe como entrada EI. Ok? Todo mundo entendeu? Então, aí a notação que a gente está utilizando? O algoritmo é o conjunto de entradas, todas as entradas possíveis, e TI é o tempo, né, o número de passos que o algoritmo vai executar quando ele receber a entrada EI, o mesmo índice ali. Ok? Então, a gente vai falar, a gente considera, né, 3 tipos de complexidade. A complexidade de pior caso, a complexidade de melhor caso e a complexidade de caso médio. O que é a complexidade de pior caso? Você pega o pior TI ali que você tem, o maior deles. Então, você vai pegar aquela entrada que é a pior possível para o seu algoritmo. É nela que o algoritmo leva mais tempo, ok? Então, essa é a complexidade de pior caso. Olha, daí não vai passar, não tem jeito, porque eu estou considerando todas as entradas possíveis para o meu algoritmo. Então, eu estou pegando a pior delas, a que o algoritmo executa mais passos. Então, eu sei que mais do que isso aí ele não vai fazer, ok? Essa entrada, eventualmente, ela pode acontecer. Pode ser que para o seu problema específico você tenha entradas muito boas e aí o seu algoritmo seja melhor do que o que a complexidade de pior caso vai expressar. Mas todo mundo concorda que sempre pode ter uma entrada lá tenebrosa e fazer o seu algoritmo ficar meio ruim? Então, é esse caso aí. É o caso de ser pessimista, ok? A gente tem a complexidade de melhor caso, que é o contrário disso aí tudo. Sou muito otimista, meu algoritmo é excelente, sabe por quê? Porque na melhor entrada ele executa pouquinhos passos. Basicamente é isso, né? Você vai pegar lá, você tem todas as entradas possíveis e você vai pegar a quantidade de passos, né, que o algoritmo executa para a melhor entrada. Isso, em geral, o pior caso é o que a gente mais utiliza, tá? Porque ele é relevante, né? Aquilo pode acontecer.
Ele não é otimista como esse aí, eu estou pegando o melhor possível. Meu algoritmo é bom porque eu estou pegando o melhor possível. Frase do Biratã. Beleza? Então, complexidade de melhor caso, em geral, não é muito relevante, porque ela é muito otimista. Você pega a melhor entrada ali possível e vê quantos passos o seu algoritmo executa. Tá? Então, é o menor dos TIs. Opa, passei errado de novo. E a complexidade de caso médio, que faz o seguinte, tá vendo aqui ó, essa anotação? Todo mundo lembra dessa anotação? O que significa esse símbolo aí? É o somatório, beleza? Então a gente vai analisar ali ó, todas as entradas. Por quê? Porque o índice desse somatório, né, vai desde o 1 até o M. A gente tem M entradas, ó, lembram aqui ó, no conjunto? Então a gente vai olhar para todas as entradas e vai ver a probabilidade da ocorrência daquela determinada entrada e a quantidade de passos que o algoritmo executa para fazer aquilo ali. Então, basicamente, a gente vai pegar uma coisa, uma média aí, beleza? Então, ó, pior caso, sempre dá pra gente um limite superior. Como eu falei, dali não passa, ok? O melhor caso, um limite inferior. E o caso médio, como eu falei, né, fica ali na meiuca. Sempre nesse curso, e em geral, basicamente, né, a menos que se diga o contrário, a gente sempre está interessado na complexidade de pior caso. A gente sempre é pessimista. Como o tio U já disse para vocês. Bom, vantagens e desvantagens. Já falei para vocês isso, né? Pior caso é muito pessimista. A pior entrada possível, ele vai lá contar o número de passos. Mas todo mundo concorda que ela pode acontecer. E aí, se ela acontecer, seu algoritmo vai levar aquele tempo ali. Ok? Quase sempre é relevante, a menos que você tenha um conjunto ali de entrada muito bem controlado, que você sabe que aquilo nunca vai acontecer e aí ela perde a relevância. Ok? E é a mais utilizada, como vocês bem sabem. O melhor caso é muito otimista, né? Então pega a melhor entrada possível e conta ali o número de passos. Então, por isso, tem a menor relevância dessas três. E o caso médio determina o número de passos, né, de forma proporcional às entradas. É um limite, digamos assim, mais justo. Em geral, é relevante, porém, contudo, entretanto, todavia, o que acontece? O tratamento matemático normalmente é difícil. Beleza? Por quê, gente? Porque a gente lida ali com probabilidade, e aí tem os algebrismos, então nem sempre é fácil de você conseguir chegar nessa expressão que vai determinar ali a complexidade de caso médio. A gente vai ver na próxima aula alguns exemplos onde a gente consegue facilmente, digamos assim, fazendo algumas suposições sobre as probabilidades. Tá bom? Tranquilinho? Bom, com isso, a gente acaba o que seria para a gente ter visto na aula passada. Ok? E aí a gente passa para, então, a nossa aula 2. Vou dar 5 minutinhos aí para vocês beberem uma aguinha, eu também, e vou mudar aqui os slides, ok?
Voltei. Vocês já voltaram também? Os meus 5 minutos voam. Bom, tudo bem até agora? Acredito que esteja tranquilo, né? Que vocês certamente já viram tudo isso aí que eu falei para vocês. Beleza. Então agora a gente vai entrar numa parte que vocês também já viram com o tio, que é a parte onde a gente define, né, as notações que vão ajudar a gente a expressar matematicamente essa quantidade de passos aí que a gente falou. Como eu já falei para vocês também, a gente está lidando com uma grande quantidade de dados, né? Então a gente só quer saber o comportamento assintótico dessa, dessa, desse algoritmo, né? Então a gente vai desprezar as constantes multiplicativas e aditivas, porque por uma massa muito grande de dados, elas não vão fazer diferença, tá bom? Bom, peraí. Para. Tá tudo assim. Vou rodar aqui novamente, gente, porque deve estar com handout. Tá. Sim. Show. Acho que foi agora. Bom, então aí vão aparecer essas três notaçõezinhas aí. Notação O, notação ômega e notação teta, ok? Como já dito, estamos interessados nos valores assintóticos, tá? Então, a gente vai desprezar essas constantes e a gente vai considerar sempre o termo de maior ordem, tá? Porque ele é que vai ser relevante no nosso processo. Então, por exemplo, se a gente tem essa expressão aí, ó, 6n ao cubo, como é que fica quando a gente despreza e considera sempre a maior ordem? Entenderam a minha pergunta? Como é que vai ficar quando a gente for desprezar essas constantes e considerar o termo de maior ordem? O que vai sobrar aí de 6n ao cubo? Vai sobrar n ao cubo, ok? Beleza? N ao quadrado mais 5. Vai sobrar n ao quadrado. A gente arranca esse mais 5 aí. 10n à quarta mais 4. Tira a constante aditiva, tira a constante multiplicativa. Perfeito? N à quarta. 3n ao quadrado mais 5n menos 7. A gente tira constantes, né? Mas aí a gente considera aquele termo de maior ordem. O n ao quadrado ele cresce mais rapidamente do que o n, certo? Todo mundo concorda? Então, a gente mantém o n ao quadrado. É a maior ordem.
Ok, chuchus. Tranquilo? 2n ao cubo mais log n. Mas e aí? Qual é a maior ordem? O que dá o punch lá do crescimento? O n ao cubo, certo? Tem um negocinho que eu queria... Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo a minha tela toda, né? Ó, se a gente, por exemplo, pegar aqui, ó, x ao cubo, plotei lá para vocês. Tá pequeno, né? Deixa eu tirar isso aqui. E qual era o outro? Log x, né? Ó, observem aqui, ó. Tá péssimo aqui, como é que eu mexo nisso? Não sei mais mexer no GeoGebra, gente. Isso é do tempo da minha faculdade de matemática. Assim. Ó, em vermelho, a gente tem a função log, certo? E em preto, cinza, sei lá, que cor é essa, a gente tem a função x ao cubo. Observem que o x ao cubo, ele cresce muito mais rapidamente, né, do que o log n. Então, vai ser ele que vai ser importante ali no nosso processo de análise. Tranquilão? Belezinha? Então, o que a gente quer? A gente quer utilizar essas notações para exprimir esse tipo aí de expressão, tá bom? Que vai dizer para a gente qual é o comportamento assintótico daquele algoritmo. Bom, a notação O. A notação O é um limite superior para os valores assintóticos que a gente quer representar. Então, a gente tem uma definição formal para a notação O. Creio que vocês já tenham visto essa definição. Já viram essa definição, Cutiu? Sim? Bom, então basicamente a gente tem duas funções reais de variável inteira n, tá? A gente diz que a função f, ela é da ordem de h, e aí a gente representa dessa forma aqui, ó, f é o de h. Se existirem uma constante c e um inteiro n0, c maior do que zero, né, estritamente maior do que zero, de modo que toda vez que a gente considerar, ó, um inteiro, né, maior, estritamente maior do que n0, a gente vai ter que c vezes a função h limita superiormente a f. Ou seja, em outras palavras, quero dizer assim, ó, se f é O de h, é porque de h não passa. H vezes uma constante qualquer. Ok? É o teto, é o limite superior. Dali não passa. A partir desse n0 aqui, ó, com essa constante c, daí não passa. Você sabe que a h, c vezes h, vai limitar superiormente a sua f para todo número inteiro a partir de um determinado. Certo? Então, quando a gente usa a notação O, a gente sempre considera limites superiores. Mas aí o que pode acontecer? Pô, a gente pode pegar um limite superior que seja justinho ali para o nosso algoritmo. Estou de fato ali fazendo uma boa análise e estou vendo, ó, esse caso aqui acontece. Agora, pode ser que eu estava lá meio na preguiça, ou estava meio difícil de saber. Falei, pô, não sei qual vai ser exatamente aí, mas sei que daqui não passa. Então, pode ser que esse limite superior aí que a gente esteja colocando, ele não seja tão justo, ok? Ele pode ser um limite frouxo. Ah, isso aí é O de 2 elevado a n, beleza? Mas pode ser que, na verdade, seja um O de n ao quadrado. Tranquilo? Então, esse limite superior, que eu quero dizer que esse limite superior, ele pode não ser justo, ele pode ser frouxo.
Ah, eu tenho certeza que daqui não passa. Mas esse daqui que eu coloquei, por exemplo, 2 elevado a n, pode não ser o melhor que eu podia fazer ali, a melhor análise que eu podia fazer, a análise mais fina que eu podia fazer. Então, a notação O, ela pode ser frouxa, tá bom? É só um teto. Tranquilo? Normalmente é o que a gente mais usa, a gente não se compromete muito ali, não. Tá? Ah, é O de tanto. Se aquilo for suficiente para a gente garantir eficiência, por exemplo, eu achei um O de n ao cubo. Pode ser até que não seja justo esse n ao cubo, mas, pô, n ao cubo já é polinomial. Então, já estou satisfeita. Ok? Belezinha? Então, vocês entendem o que está escrito aqui matematicamente falando? A gente está considerando duas funções. A gente fala que f é O de H quando existe uma constante maior do que zero e um inteiro n0, que é o inteiro, né, a partir do qual, a partir dali para cima que a gente vai começar a analisar, de modo que para todo inteiro maior do que esse pontapé inicial aí, a nossa função f, ela nunca ultrapassa c vezes a função h. Ok? É só lembrar do teto, do limite superior. Notação O, limite superior. Tranquilo? Belezinha? Podemos continuar? Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Olha, eu tenho a função fn igual a n menos 1. Eu quero saber como é que eu posso escrever isso aí utilizando a notação O. Ou seja, f é O de quê? Então, quem é a nossa função Hn aí nesse caso? Lembrem-se que essa função Hn ela também está atrelada à constante c e ao inteiro n0. Ok? Então, Fn é n menos 1. Quem seria uma função Hn aí candidata? Alguém chuta alguma coisa? Ó, se eu pegar, vamos dar o pontapé inicial e aí depois a gente vai se acostumando com essa pergunta. Se eu pegar a função Hn igual a n, o que a gente pode observar? N é sempre maior do que n menos 1. Todo mundo concorda? Se a gente pegar o C1 e o N0 igual a 1, sempre n menos 1 vai ser menor ou igual a n. Todo mundo concorda com isso? Quando n igual a 2, n menos 1 dá 1. E n dá 2. Então, 1 é menor do que 2. Ok? Quando n for 3, 3 menos 1 dá 2. E 2 é menor do que 3. Beleza? Então, n menos 1 é sempre menor do que n. Então, aí o c, para a gente pode simplesmente pegar o c igual a 1 e o n0 igual a 1. A gente sabe que vai valer. Ok? Então, eu posso dizer que Fn igual a n menos 1 é a O de n. Tranquilo? Mas, como eu falei para vocês, eu poderia não ser tão justa assim, né? Olha, n menos 1. N menos 1 é limitado superiormente por n ao quadrado, todo mundo concorda? Certo? Também é uma função válida. Eu não estou muito preocupada aí se está justo ou se não está. Então, eu poderia dizer, não é uma coisa que a gente faz normalmente, ainda mais com uma função fácil dessa, né? N menos 1. Eu poderia dizer que Fn é O de n ao quadrado. Beleza? E também poderia dizer que Fn é O de 2 elevado a n. Todo mundo concorda que 2 elevado a n também limita superiormente?
N menos 1. Belezinha? Só que aí, pô, aí não é nem interessante, né? Porque a parada virou exponencial. Beleza? Então, se eu estou querendo mostrar quão bom é o meu algoritmo, eu nunca vou querer pegar uma coisa assim, olha, esse algoritmo é O de 2 elevado a N. Ok? Eu sempre vou buscar as expressões polinomiais, é claro, se elas existirem, né? Se o algoritmo for de fato polinomial. Tá bom? Mas isso é só para mostrar para vocês que a notação O, ela é somente um limitante superior. Ela não necessariamente precisa ser justa. Tranquilo? E agora? Estou considerando Fn igual a 10n. Antes a gente tinha Fn igual a n menos 1. Se eu pegar Hn sendo n, funciona. Ou seja, eu posso dizer que Fn é O de n? Fn igual a 10n é O de n? Entenderam minha pergunta? Se a gente considerar a mesma função Hn que a gente estava considerando aqui, ó, que no caso aqui foi a primeira, né? Perdão, aqui. Hn igual a n. Se a gente considerar o C igual a 1 e o N0 igual a 1, a gente tem que Fn é limitada superiormente por Hn. Nesse caso aqui, ó. Ficou em dúvida. Era isso que eu queria despertar. Porque observem o seguinte. Quando o seu C é igual a 1, você vai ter 10n menor ou igual a 1 vezes n. Isso vai acontecer quando? Dá para o N0 ser 1? Se o N0 for 1, vamos fazer uns testes. Quando o N for 2, então, o primeiro maior do que 1, a gente vai ter 2 vezes 10, que é 20. 20 é menor do que 2? Não, né? Então, o que a gente está observando? Que para a constante C0 igual a 1 desculpa, para a constante C igual, maior do que 1, né? Ih, tô maluca, gente. Minha cabeça está confusa. Para a constante C igual a 1 e o N0 estritamente maior do que 1, N aí não funciona. Todo mundo concorda? Porque, ó, quando o N é 2, vai dar 20 menor do que 2. Isso não procede. Quando o N for 3, vai dar 30 menor do que 3. Não procede. Então, não está funcionando. Beleza? Então, a HN não está sendo válida quando a gente está fixando o C em 1 e o N0 em 1. Mas então, será que não dá para a gente usar essa HN igual a N? Será que não dá para usar? Ou será que a gente pode fazer um ajuste ali nesse C e nesse N0? Para que HN seja um limitante superior. Se a gente tentar mudar o C, por exemplo. O C é quem multiplica a HN, né? F de N tem que ser menor ou igual a C vezes HN. Quem pode ser um C aí que vai salvar a gente nesse caso? Beleza? Perfeito. Se o C for igual a 10, Rafael, o que vai acontecer? A gente vai ter 10n menor ou igual a 10 vezes n. E aí vai funcionar para qualquer n maior do que 1. Beleza? Tranquilo? Todo mundo entendeu que se a gente trocar o C aí para 10, qualquer C menor do que 10 não vai rolar, né? Para o N0 igual a 1. Todo mundo concorda com isso? Quando eu fixo lá o N0 igual a 1,
Qualquer C que eu pegar menor do que 10 não vai funcionar. Tranquilo? Beleza? Mas se eu pegar um C de 10 para cima, vai funcionar. Tranquilão? Então, eu posso dizer que quando a minha função é 10 vezes n, eu posso dizer que ela é O de n. Por quê? Porque existe um C e existe um N0, certo? Tal que C vezes Hn é um limitante superior para a minha função f. Ok? Qual é a justificativa, então, aí para f ser O de n, ou seja, para 10n ser O de n? Porque eu consigo exibir um C e um N0, tal que, a partir desse N0, a minha F é limitada superiormente por C vezes a HN. Tranquilão? Mas e se eu fosse, como a gente já falou, essa observação aí, ó, se eu fixar, né, o N0 igual a 1, não vai rolar. Ok? Se eu diminuir a C tem que ser pelo menos 10, fixando o N0 igual a 1. Tá? Essa observação a gente já falou. Tranquilo? Bom, outra observação. Se eu não quisesse ser tão justa assim, se eu chutasse n ao quadrado aí, o que vai acontecer? Claramente, né? N ao quadrado limita superiormente 10n. Todo mundo concorda com isso? Beleza? Para todo C, para todo N, funciona isso? Por exemplo, se o C fosse 1, então ficaria 10n menor ou igual a n ao quadrado. Quando o meu n é 1, funciona? Ah, perfeito. Mas em algum momento vai funcionar. Concordam comigo? Que em algum momento isso vai funcionar? Se a gente escolher ali bonitinho o C, vai funcionar. Ou se a gente escolher ali bonitinho o N0, também vai funcionar. Belezinha? Vocês concordam que para o C10 e para o N0 igual a 1 vai funcionar? Se o C for 10, o que a gente tem? 10n menor ou igual a 10n ao quadrado. Aí todo mundo concorda que funciona? Tranquilão, né? Porque o n ao quadrado cresce muito mais rápido. Como a gente tem o 10 acompanhando ele ali, vai funcionar. Beleza? Então tenham atenção para essa justificativa, né? Por que ela é O de n? E isso, na prática, né, quando a gente está analisando o algoritmo, a gente vai olhar lá 10n, então O de n. Mas a justificativa formal é apresentando esse C e apresentando esse N0. Tranquilão? Beleza, chuchus? Mas aí, se eu quisesse fixar o C em 1, não quero colocar o C igual a 10. Quero fixar o C em 1. Será que dá para salvar o n ao quadrado? Então, a gente tem 10n menor ou igual a n ao quadrado. Existe algum momento, a partir de algum determinado inteiro, isso vai ser verdade? Ou seja, n ao quadrado vai limitar superiormente 10n? Entenderam minha pergunta? Estou fixando o C ali em 1. Então, qual é a inequaçãozinha que a gente tem ali? A gente tem 10n menor ou igual a n ao quadrado. Certo? A gente já viu
A gente já viu que se, por exemplo, o n for 1, não vai rolar, né? Porque vai dar 10 menor ou igual a 1. Se o n for 2, vai dar 20 menor ou igual a 4. Certo? Não está funcionando. Se o n for 5, vai dar 50 menor ou igual a 25. Não está valendo. A partir de qual n isso vai funcionar? Do 10, beleza? Então, o nosso n0 pode ser o 9, certo? Ok? Tranquilão? Porque a partir do 10 funciona. Todo mundo concorda que a partir do 10 funciona? 10 vezes 10, né? Se a gente for aumentar o 11, vai começar a dar 110 e o n ao quadrado vai começar a crescer muito mais do que a função linear. Ok? Tranquilão? Seguimos, então. Fn igual a n mais 1 ao quadrado. Ok? E agora? Ó, n mais 1 ao quadrado é n ao quadrado mais 2n mais 1. Certo? Qual vai ser a nossa função Hn? Aí observa que eu já tenho um n ao quadrado. Então, primeiro palpite a gente pensa logo no n ao quadrado. Beleza? Mas aí quais seriam os valores de c e de n0 que serviriam para justificar que essa função é uma função é O de n ao quadrado? O que é 2, Thiago? Se o C fosse... É o C que você está falando, Thiago? Se o C for 2, já funciona? Então, a gente tem n ao quadrado. Peraí que eu vou catar até uma folha aqui. Então, a gente tem n ao quadrado mais 2n mais 1. Certo? 2n mais 1, né? Rafael, mas aí, ó, eu preciso saber duas coisas. Eu não preciso só saber o C, né? E aí, chutes? No? Se a gente tiver, né, o C igual a 1, a gente sempre vai ter a nossa função f, né, sendo maior, estritamente maior do que a h. H é o n ao quadrado, né? Então, não dá para o C ser 1. Então, a gente precisa subir esse C. Ok? Se a gente tem o C igual a 4 e o N0 igual a 1, a gente teria o seguinte. Esse negócio aí, ó, n ao quadrado mais 2n mais 1 menor ou igual a 4n ao quadrado. Beleza? Isso é verdade? Vamos tentar substituir para a gente ver se é verdade? Quando o n é igual a 2, o n0 é 1, então vamos começar com n igual a 2. A gente tem 3 ao quadrado, que dá 9, certo?
9 é menor ou igual a 4 vezes 3? De novo. Quando... Ah, mas eu acho que eu que fiz a conta errada. Peraí, eu acho que eu fiz a conta errada. Foi mal, desculpa aí. O n é 2, né? Vamos de novo. O n é 2. Então, a gente tem 3 ao quadrado, que dá 9. 9 é menor do que 4 vezes 2 ao quadrado? Eu falei errado, né? Nove é menor ou igual a 4 vezes 4? Sim. Então, funcionou. Meus amores, não quero nem saber se tem um C menor que funciona. Estou apresentando para vocês um C e a partir do n0 igual a 1, o negócio vai funcionar direto, porque é uma função crescente, certo? Achei um C que funciona, já estou justificando, ok? Então, eu posso dizer que essa função é O de n ao quadrado. Por quê? Porque, ó, para o C igual a 4, n0 igual a 1, vai funcionar. Não precisa ser o menor, não. Ok? Belezinha? Se no nosso caso aí fosse ser igual a 3, né? Foi o Thiago que falou, já nem tô lembrando. O Thiago queria 2, né? Se fosse 2, olha o que ia acontecer. Ia ser, quando n igual a 2, né? Ia dar 3 ao quadrado, 9. Ia ser 2 vezes 2 ao quadrado. 2 vezes 4, 8. Não ia funcionar. Beleza? Então, 2 não rola. Ok? Tem que ser alguém que funcione. Tranquilão? Então, a gente já pode, ó, colocar lá o n ao quadrado. Por isso é que isso daí é só um preciosismo, né? Por isso que a gente, quando a gente faz a análise na prática mesmo, a gente nem se preocupa, porque a gente sabe que para algum C aquilo vai funcionar. Para algum C e para algum N0, aquilo ali vai funcionar. Ok? Então, olhei uma expressão de n ao quadrado mais qualquer coisa. Eu desprezo os itens, né, os termos de ordem menor, e eu sei que o n ao quadrado vai funcionar. Eu sei que vai existir algum C, algum n0 a partir do qual ali a minha H vai limitar superiormente, né? A minha C vezes H vai limitar superiormente a minha F. Ok? Belezinha? Então, eu posso afirmar que F é O de H. Se a gente for olhar para os algoritmos que a gente viu, inversão de sequência era piso de n sobre 2. Lembram disso? Piso de n sobre 2 é O de n. Ok? A função n limita superiormente n sobre 2. Ok? O cálculo do fatorial iterativo também é O de n. O cálculo do fatorial recursivo também O de n. A soma de matrizes que a gente viu, né? Dava n ao quadrado, né? O de n ao quadrado. Multiplicação de matrizes que a gente viu, né? O algoritmo que a gente viu. O de n ao cubo. Ok? Então, na prática, meus amores, achou ali a expressão, é só você eliminar as constantes, pegar o termo de maior ordem, que é sucesso. Agora, se eu pedir para vocês justificarem por que é O de tananã, aí vocês me apresentem um C e um N0, a partir do qual, né, vai haver esse limitante superior aí por C vezes a função H'. Ok? Belezinha? A gente tem algumas propriedades da notação. Então, a gente tem uma determinada função é O de G mais H. Isso é O de G mais O de H. Ok? O de G vezes O de H. Desculpa, O de G vezes H. É O de G vezes O de H. Se a gente tem alguma constante ali multiplicando, O de K vezes G é K vezes O de G, que é O de G. Tranquilo? Aí a gente passa para a próxima notação, que é a notação θ. A notação θ é também um limite superior, só que é um limite superior justo. É aquele que dá certinho.
ok? Então, toda vez que você usar a notação θ, você tem que ter certeza que o limite que você está dando ali é justo, não é frouxo, tá? Formalmente, a gente diz que uma função ela é θ de h, uma função f é θ de h, quando f é O de h e h é O de f. Uma é limitante superior da outra. Por isso que é justo, ok? Então, a θ, normalmente a gente não se arrisca muito, só quando a gente tem certeza mesmo, aí a gente vai lá, ó, é θ de n, a gente está feliz ali, tá? É θ de n ao quadrado, a gente tem certeza que aquilo ali é um limitante justo. Em outras palavras, se a gente fala que f é θ de h, significa que f é O de h e h é O de f, ou seja, h é um limitante superior para f e f é um limitante superior para h. Não tem para onde fugir, tá apertado ali, tá justo. Ok? Então, sempre que aparece o θ, é aquela certeza, né? Se você tem certeza, você põe o θ. Você fala assim, olha, o algoritmo é bom e é bom mesmo, porque essa complexidade aqui é justa. Se a gente for olhar aí, ó, os exemplos que a gente fez, não sei se a gente fez esse exemplo, a gente fez, acho que n menos 1, né? Mas é bem parecido, n ao quadrado menos 1 e n ao quadrado. Para eu saber se f é θ de h, eu tenho que saber se f é O de h e se h é O de f. Então, ó, facilmente a gente percebe que f é O de h. Por quê? Porque f é n ao quadrado menos 1 e h é n ao quadrado. Dá para a gente perceber facilmente, né, que se a gente colocar a constante c igual a 1 e qualquer n maior ou igual a 1, vai funcionar isso aí, certo? O h vai limitar superiormente o n ao quadrado menos 1. Tranquilo? Então, dá para a gente perceber rapidamente aí que f é O de h. Agora, será que h é O de f? Beleza? A justificativa aí, ó, é que o C é igual a 1 e o N0 igual a 1 tá valendo. H é O de F, mas quem seria o C e o N0? Se eu pegar, por exemplo, o C igual a 2, eu vou ter o seguinte: N ao quadrado é menor ou igual que 2N ao quadrado menos 2. E aí, se vocês substituírem, né, a partir do 2 para o N, a partir do 2, vocês vão ver que vai funcionar certinho. Vou até escrever aqui no meu papel, para eu não me perder na hora de falar com vocês. Então, o que a gente está fazendo? H é O de F. Quando? Vale para o C igual a 1? Pô, não vai valer para o C igual a 1. Mas para o C igual a 2 vai valer. Quem é H? H é N ao quadrado. Eu estou dizendo que isso é limitado superiormente por 2N ao quadrado menos 1. 2N ao quadrado menos 1 é 2N ao quadrado menos 2, certo? Quando N é igual a 2, o que a gente vai ter? A gente vai ter 4 menor ou igual que 2 vezes 4, 8, menos 2, 6. Funcionou? Todo mundo acompanhou? Estou fazendo meio que no imaginário, né? Não sei se vocês estão acompanhando bem. Mas é só a continha ali, para mostrar que para o C igual a 2 e para o N0 igual a 1, está valendo. Ok? Beleza? Então, nesse caso aí, como a gente sabe, como a gente exibiu, né, o C e o N0, tanto para F CO de H quanto para H CO de F, a gente pode afirmar que F é θ de H. Tranquilão?
Beleza? Agora, se eu pegasse H igual a N ao cubo, o que vai acontecer? Vocês acham que está justo esse N ao cubo para o F? Chuchus. Perdi vocês? Se eu trocar ali o H, que é N2, né, por N ao cubo, vocês acham que eu vou poder afirmar que F é teta de H, ou seja, é teta de N3? Vai ser justo? Olha, F é O de H. Todo mundo concorda que N ao cubo limita superiormente N ao quadrado menos 1? Beleza? Agora, será que o contrário vale? H é O de F? Será que tem como N ao quadrado menos 1 limitar superiormente N ao cubo a partir de um determinado cara? Não tem, né? Beleza? Não rola. A função N ao cubo cresce muito mais rápido, né? Ela vai bem assim para cima. Então não vai rolar. Então eu não posso dizer que F é teta de H, nesse caso onde H é N ao cubo. Ok? Eu posso dizer que F é O de N ao cubo. Claramente, né, a função ali é N ao quadrado. Então, claramente, N ao cubo não vai ser justo. Ok? Não vai ser um limite justo. Então, eu não posso utilizar a notação teta para ele. M no lugar, não entendi. M, N? N não vai limitar superiormente N ao quadrado menos 1, né? F não vai ser O de N. Já não. M, não entendi. M, o que é M? Uma outra constante. Não dei atenção. Oi? Fala mais alto. Uma outra constante. Não, mas tem que ser em função da mesma variável. Senão Ah, a gente não tem como medir, entendi. tá? Bom, aí, por exemplo, eu tenho essa função aí, ó, loucona. Log ao quadrado. E aí, o que a gente faz? Quem é que cresce mais rápido aí? Ó, eu tenho, na verdade, a função f e a função h, que é linear, né? Que é n. Ok? E aí, será que é justo? Será que não é justo? Então, ó, observem o seguinte. F é O de H. Vamos aqui para aquele negócio que plota. Se a gente pegar, a função log já está lá, né? E aqui eu tenho... Tava x ao cubo. Ai, não foi. Pera aí. Deixa eu colocar só x. Beleza? Então, olha, todo mundo observa, né, que essa função fn igual a n, ela limita superiormente a log, né? E se a gente colocar mais uma aqui, Ih, Jesus. Vamos ver se eu ainda sei fazer isso, hein? Não é aqui que eu quero que desça, desce. Tá ruim aqui o zoom.
Mas vamos lá. A vermelhinha, estão conseguindo enxergar bem? A vermelhinha é log purinho. Ih, não sei se é não, peraí, agora eu fiquei confusa aqui. Isso, perfeito. A vermelhinha é log purinho. A cinza é a linear. E a, sei lá que cor é essa, marrom, é log ao quadrado. O que a gente observa? Ó, vamos lá. Que a linear está limitando todo mundo a partir de um determinado ponto, a gente não tem dúvidas, certo? Belezinha? Todo mundo concorda comigo? Tranquilo? Agora, entre log e log ao quadrado, observem que a partir de um determinado ponto, o log ao quadrado está crescendo mais. Pouca coisa, mas tá. Concordam? Beleza? Guilherme, pode falar. Ah, beleza. Ok. Então, vamos voltar lá. Eram as funções, né, que a gente tinha lá envolvidas. Então, todo mundo concorda que essa função é O de N? É O de H? Todo mundo concorda? Agora, observem o seguinte. Tem como a N, né, a linear, ser limitada superiormente pela F? Eu poderia, inclusive, ter plotado. Deixa eu plotar aqui a F inteira, né? Porque eu só plotei... Vamos plotar aqui a F inteira. Eu não lembro as constantes. É log x... Tinha um 5, não era isso? Deixa eu ver aqui. 2, tem um 2. Se a gente plotar aqui, ó. Vou tirar essa daqui. Deixa eu... Não, vou tirar essa daqui. Vamos ver aqui o que aconteceu. Vocês concordam que não tem como essa marrom limitar superiormente a cinza a partir de um determinado ponto? Dali para frente ela limita superiormente? Todo mundo concorda com isso? Beleza? Todo mundo consegue enxergar? Assim, com o gráfico é bem fácil da gente enxergar, né? Não tem como. Então, eu não tenho como dizer que quando a minha H, né, é N, eu tenho θ, eu tenho um limite justo ali. Beleza? Eu sei que F é O de N, mas H não é O de F. Então, esse limite ali não é justo. Ok? Belezinha? Agora, se eu pegar H log ao quadrado de N, aí a gente tem F igual a O de H, F é O de H, e H O de F. Ok? Portanto, a gente vai ter F igual a θ de H. Tranquilo, meus amores? Belezinha? Estamos no limite da nossa sobrevivência, mas eu queria falar só para concluir dessa notação aí, da notação ômega, que é a notação que exprime limites inferiores, ou seja, o seu algoritmo vai executar pelo menos aquela quantidade de passos ali. É isso que quer dizer. Tranquilo? Formalmente, né?
É bem parecido com a notação O lá, a definição, né? Existe uma constante, C maior do que zero, e um valor N0, tal que, para todo N maior do que esse N0, a sua função f sempre vai ser maior ou igual a C vezes Hn. Ou seja, Hn te dá um número mínimo de passos que você vai executar. É daquilo ali para cima. Então, para que é boa a notação ômega? A notação ômega é boa para limite inferior. Olha, menos do que essa quantidade de passos aqui você não vai fazer. Beleza? Achar limite inferior, gente, não é fácil, tá bom? Em geral, é bem complicado achar limite inferior que não seja trivial. Existem alguns limites inferiores que são triviais para alguns problemas. Por exemplo, às vezes você precisa computar a entrada do para o seu algoritmo. Às vezes você precisa processar toda aquela entrada. Então, obviamente, como você vai precisar processar aquela entrada vai ser um limitante inferior. Não tem como você fazer menos passos do que o tamanho da entrada. Então, é dali para cima. Mas, às vezes, você não precisa computar toda a entrada. Você pode computar só uma parte daquela entrada. Então, assim, existem alguns limites inferiores que são triviais. Achar um limite inferior não trivial, né, que seja justo, normalmente não é uma coisa fácil, tá bom? Principalmente quando a gente pensa em limite inferior de problema, não é do algoritmo, né? O algoritmo executa pelo menos essa quantidade de passos. Mas pensando no problema, um determinado problema, eu quero saber qual é um limite inferior para o problema, aí o negócio já fica bem mais complicado. Tá bom? Então aí eu tenho uma função n ao quadrado menos 1, eu posso dizer que eu efetuo um número constante, eu sempre vou efetuar um número constante de operações, então, ômega de 1, beleza? Todo mundo concorda que essa função constante igual a 1 é um limitante inferior natural aí para essa outra função, n ao quadrado menos 1, beleza? N ao quadrado menos 1 sempre vai ser maior do que 1, maior ou igual a 1, ok? Eu posso dizer também que é ômega de n, ok? Sempre vai funcionar também. Você sempre vai conseguir lá a constante C e o N0 que vai funcionar. F é igual a ômega de n ao quadrado. E aí, para onde que vai funcionar? Para que C, para que N0 que vai funcionar isso aí? Pensem nisso aí, tá? Eu preciso ainda fazer a chamada, eu tenho 2 minutos. Pensem também, e eu acho que é bem claro aí, né, pelo que a gente já viu, da questão lá do esboço e tal, que não tem como a gente dizer, né, que essa função aí é ômega de n ao cubo. Não vai rolar, né, gente? Não dá. N ao cubo é maior, certo? Tranquilo? Cresce mais rápido. Belezinha? Próxima coisa que a gente ia falar era de algoritmos ótimos. Isso aí já ia terminar a aula, mas não vai dar para a gente entrar nesse ponto agora, tá bom? Então, na próxima aula, a gente começa falando de algoritmos ótimos. Então, em resumo dessa segunda parte da aula, o que a gente falou? A gente falou de 3 notações. Notação O, notação θ e notação ômega. A gente tem a definição formal para essas 3 notações, mas em termos gerais, notação O expressa limites superiores. Nem sempre esse limite é justo, pode ser um limite frouxo, pode ser, inclusive, a gente pode chutar uma coisa exponencial. É claro que isso não diz quão bom é o seu algoritmo, né? Porque exponencial para a gente não é interessante, em geral, né? Mas é uma possibilidade, certo? Então, notação O, limite superior. Notação ômega, que foi essa última que a gente viu, limite inferior. Tem que executar pelo menos tantos passos. É daí para cima. O seu algoritmo vai executar pelo menos essa quantidade de passos, ok? E notação θ é a notação que é justa, é um limite superior justo,
Ou seja, se eu digo que F é θ de H, significa que F é O de H e H é O de F, ok? Elas têm a mesma grandeza assintótica. São da mesma ordem de grandeza assintótica. Ok, meus amores? Próxima aula a gente vai falar de algoritmos ótimos, que tem tudo a ver com essa questão aí do limite inferior que eu estava falando para vocês. Tá bom? Então, agora eu vou fazer aqui o print. Vou fazer o print aqui. Print feito. Estão liberados. Qualquer dúvida, tá? Vocês podem entrar em contato. Eu devo postar esse vídeo para vocês lá no canal. Então, se inscrevam no canal. E... Bom, é isso. Eu devo postar amanhã, tá bom? Para vocês, se eu conseguir subir. Porque o negócio aqui de internet tá feio. Então, é isso, meus amores. Um beijo. Bom final de semana para vocês.